Combater o desperdício de alimentos é uma necessidade para um país que continua lutando para diminuir as desigualdades sociais. O novo programa lançado pelo governo federal está percorrendo estados e municípios, ensinando a população a aproveitar alimentos que geralmente são jogados no lixo. Aqui no Ceará, profissionais ligados às áreas de nutrição e economia doméstica trabalham receitas acessíveis que podem fazer parte da mesa até mesmo das famílias mais carentes. Antes mesmo do Programa Nacional do Caju ganhar vida, a experiência e as receitas do empresário Jaime Aquino saíram da fábrica do Caju Cultor e foram levadas às demais regiões do país, através do programa Cozinha Brasil. Levar à população de todas as classes sociais nas mais diferentes comunidades a ideia do combate ao desperdício de alimentos através de receitas de baixo custo e alto valor nutricional. Essa é a meta do programa Cozinha Brasil, uma parceria do governo federal com o Serviço Social da Indústria, o SESI. No Ceará, o foco do combate ao desperdício é a polpa do caju. A unidade móvel do SESI percorre todos os municípios do estado e bairros de Fortaleza. Durante uma semana, com aulas das terças às sextas-feiras, os profissionais da área de nutrição e economia doméstica ensinam técnicas de manejo e aproveitamento das fibras do caju. O público fica atento às receitas. A nutricionista Ana Luísa Conrado mostra como é feita uma mini torta nordestina. Aqui nós temos só a fibra, sem ela estar refogada, né? Então a gente desfia o caju bem desfiadinho, né? Pode até picar com a faca, não tem problema nenhum. Para depois a gente agregar os outros temperos, que é a cebola, o tomate, o pimentão, o alho, né? Para absorver os temperos. 2,5 xícaras de chá de leite. Então tá aqui medido, né? As 2,5 xícaras de leite. Vamos colocar o ovo. Sempre quebrar a parte, porque de repente se o ovo estiver estragado, né? Não compromete os outros ingredientes. O óleo. Sal, tá? Então vamos bater bem esses ingredientes, ou seja, ovo, óleo, leite e sal. A farinha de trigo, tá? Que a gente vai misturar parte de farinha de mandioca, parte de farinha de trigo. Porque se for só a farinha de mandioca, ela não dá liga, né? E a farinha de trigo, por conter o glúten, que dá aquela liga, né? Nas massas de torta. Então a gente retira do liquidificador e coloca numa tigela. Então pega parte dessa massa e coloca na forminha. Então a gente pega o recheio, que é a receita básica de caju, né? Está pronta, né? Para ser levada ao forno. A receita é rápida e prática. E em poucos instantes, a mini torta nordestina, à base da carne do caju, fica pronta. Quem assistiu à aula, é claro, tem direito de provar o sabor. Demais, tá ótima. Muito boa. Receita aprovada, amei essa receita. Vou praticar, né? Porque a gente tem que saber aproveitar o caju, né? Assim, eu tenho um sítio em Pindoretama e estraga muito caju, a gente não tem essa... Como é que se diz? Essa criação, né? Essa criatividade para usar o caju. De usar o caju. Mas a partir do momento que eles provam, degustam,
a gente percebe que há uma quebra de paradigmas e que a gente observa, né, que há uma mudança assim, que quando a gente está em curso, no outro dia eles falam, professor, eu fiz a receita e ficou ótima, meus filhos adoraram, eu só não disse do que era a princípio, mas depois houve uma boa aceitação, sim. Para os profissionais que fazem parte do programa Cozinha Brasil, o não aproveitamento da carne do caju em larga escala não passa por uma questão de preconceito, e sim falta de informação. Uma falta de conhecimento, uma falta de cultura, né, de aproveitar o caju como um todo. E que essa é a grande ideia nossa, pegar o caju e inserir na cultura familiar, no hábito alimentar da família regional do nosso estado. Informação. Tudo começou por uma curiosidade. A culinarista Silvia Feijó queria informações sobre a variedade de pratos produzidos a partir do pedúnculo do caju. A ideia do empresário Jaime Aquino. Ela foi a um almoço a convite do Caju Cultor e ficou entusiasmada com o que viu e saboreou. O resultado? Um buffet totalmente à base da carne do caju. Olhando a mesa pronta, abre sem dúvida o apetite. Uma mesa repleta de sabores. Tudo feito com a fibra do caju. Os salgadinhos são massas folheadas com a fibra saborizada com carne, mas podia ser frango ou peixe. A polpa de caju, que preenche o pastelzinho, é saborizada com picanha e queijo. Essas são as entradas. E que tal os pratos principais? Paçoca de caju, estrogonofe, moqueca e vatapá. De caju, é claro. Silvia já trabalhava com alimentos e com restaurantes. O caju foi uma grande surpresa para ela. Surpresa mais que agradável. O seu Jaime Aquino, que é o dono da Cione, ele realmente entrou no caju pela castanha, né? Ele industrializa a castanha, né? Exporta, mas ele percebeu que existia um desperdício. Quando você vai debaixo de um cajueiro, que você vê todo mundo retirando a castanha e deixando lá o pedúnculo, você percebe que ficou alguma coisa. E eu acho que até eles perceberam que ali existia um nicho de se fazer outra coisa maior, a não ser só tirar a castanha do caju. Então ele há muito tempo ele faz isso, tem um grande receituário, tem uma cozinha que todo dia trabalha fazendo isso, recebe grupos agendados, né, para degustar dos pratos que eles fazem. Eles têm mais de 50 receitas. Então foi diante disso aí que eu me apaixonei junto com ele. Eu acho que ele se apaixonou primeiro. Então aí eu comecei a criar coisas mais atrativas, como um pastelzinho, um quiche, uma massa folheada, recheada, quer dizer, dando mais requinte ao caju, né? Então a gente percebe que a gente tem como fazer uma festa só de caju. Eis hoje aqui, todo mundo junto, alegre, satisfeito. Tem gente que nem acredita que é caju, né? Quem tem o primeiro contato com os pratos à base da carne do caju geralmente demonstra a mesma reação. Milani e José Luiz vieram de Belém do Pará. E se alguém não revelasse o segredo... Você seria capaz de identificar o que você comeu? Nem pensaria. Não dá para entender. É absolutamente diferente de tudo que eu já tenho comido por aí. E a experiência? Formidável. Espero voltar aqui para comer de novo. Absolutamente formidável. Gostoso, os pratos são excelentes. A variedade é muito grande e todos são muito gostosos. Perguntei pro teu irmão aqui o que foi que ele mais gostou de tudo que ele provou, Milani. Ele disse que o vatapá surpreendeu. E você? A moqueca de caju. Tá deliciosa, um sabor maravilhoso. É muito diferente do que você já comeu, ou seja, de outras moquecas, por exemplo? É gostosa. É muito gostosa. É diferente, sim. E é bem gostosa. O que mais te chamou a atenção? Um bolinho que tem, esse bolinho, não sei, de caju também. E a farofa. Segredo já revelado. Não conhecia comida de caju, a não ser o doce, a castanha e a cajuína, né? Coisas tradicionais da infância da gente, né? Exatamente, as coisas, o básico que se fazia com a castanha e com o caju, né? Vamos lá. A fruta, você já gostava da fruta? Sempre gostou de caju? Sempre gostei de caju. E agora? Agora vou adorar mais, né? Porque a variedade que ela mostrou de pratos feitos com o caju e o sabor é uma delícia. Vai ter muito proveito, né, para a sociedade, tanta pobreza também de sítios que precisa ter essa ideia de como trabalhar o caju, né, porque é uma alternativa de alimentos, né, porque hoje a carne, além do mal que causa, o caju vai ser uma
comida mais saudável e talvez até mais barata. Eu acho que isso era um incentivo, né, das prefeituras dos interiores trabalhar a ideia de se consumir o caju como um alimento diário, de refeição básica mesmo. Era uma boa ideia. No próximo bloco, os deliciosos pratos produzidos a partir da carne do caju e o avanço das receitas elaboradas com aproveitamento do pedúnculo. E veja, passo a passo, como fazer uma paçoca de caju, o processo simples e rápido de uma iguaria tipicamente nordestina. Poucas pessoas sabem o quanto é possível usar o caju para produzir maravilhas na culinária. Uma realidade que aos poucos está mudando no Ceará. Por aqui, culinaristas começam a desenvolver novas receitas e aperfeiçoar antigos métodos utilizando a polpa com as fibras do caju. Uma iguaria, que é a cara do nordestino, a paçoca, mas agora produzida com a carne do caju. Uma das grandes vantagens da utilização da polpa do caju na culinária é que ela pode agregar os mais diversos ingredientes da cozinha regional, nacional e internacional. Em seu buffet, que hoje trabalha praticamente com alimentos produzidos a partir do pedúnculo do caju, além dos salgadinhos e da sobremesa, Silvia Feijó preparou 3 pratos para a degustação dos clientes: a moqueca de caju, o estrogonofe com a carne de caju. Esse aqui é um prato da cozinha internacional, um estrogonofe, e que a gente vê que perfeitamente ele se adapta a ser feito com o pedúnculo do caju, né? Complicado de fazer, senhor? Não, facílimo, facílimo. Qualquer dona de casa ter acesso ao caju, né? Que tem que ser no tempo de uma safra, que é como está acontecendo agora aqui com a gente. Rapidamente você faz esse prato, o índice de dificuldade dele é baixo. Você consegue fazê-lo entre começar e terminar dentro de 1 hora, tranquilamente. Basicamente como se faz um estrogonofe normal. Basicamente como faz o estrogonofe normal, só que a pessoa tem que ter o cuidado de espremer e retirar o suco, porque o suco, ele tem um grande índice de açúcar. Então, ao você retirar, praticamente você fica com a fibra. Então, você corta da forma mais conveniente, no caso aqui o estrogonofe tem que ser compridinho, né, para dar mais aparência de estrogonofe, e você tempera igualzinho como você estivesse temperando uma carne. E o vatapá de caju. A fibra do caju, ela lhe facilita muito a você saborizar como você quer. Então, se você vai fazer um vatapá, você saboriza com sabor de peixe. No caso, basta você entrar com leite de coco, já dá a conotação que é um vatapá. Entra com o dendê mais ainda, né? Que o dendê, junto com o leite de coco e todas as verdurinhas cortadas, os temperinhos cortados, cebola, tomate, pimentão, aquele pimentãozinho de cheiro, fica inconfundível, né? Um espaço a mais para criatividade. Dá para criar muito, então. A fibra do caju, tanto dá para você fazer pratos típicos, como vatapá, paçoca e outros mais, como dá para você trabalhar com pratos da linha internacional, como estrogonofe, um petit gâteau. Quando você entra com as influências das cozinhas francesas, da cozinha francesa, você faz um prato magnífico. Basta ter capricho, tranquilidade, amor. Acho que a técnica toda está no amor do que se faz, não é verdade? Esse é o universo da criatividade da culinarista. É dessa cozinha que saem algumas delícias de caju. Em junho deste ano, Silvia Feijó viveu um momento importante na carreira profissional e mais uma vez o caju teve um papel fundamental no trabalho da culinarista. Ela foi convidada a fazer um coffee break para mais de 2.000 pessoas que participaram em Fortaleza do Congresso Alimentar. Evento que teve inclusive a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que dedicou um trecho do discurso dele à importância da carne do caju para a culinária brasileira. E na oportunidade, um dos pratos servidos por Silvia aos convidados foi a paçoca de caju. Um prato simples e fácil de ser preparado, a paçoca.
bastam 300 gramas de fibra de caju, 2 cebolas roxas, meia xícara de manteiga, 4 tabletes de carne, preferencialmente carne seca ou costela, e farinha de mandioca. Vamos ver como se prepara essa delícia? Essa aqui é a fibra do caju. Pega o caju, corta, processa, espreme e o resultado final, você vai ter isso aqui, a fibra sequinha. Então, vamos colocar aqui no fogo por volta de 1,5 litro de óleo. O óleo tem que estar quente. Com cuidado, né? Porque às vezes derrama um pouco, você vem com cuidado e você vai fritar a fibra do caju. Quando você frita a fibra do caju, você faz duas coisas. Uma é desidratar completamente e outra é você provocar aquela cor característica que é da nossa carne de sol. Se você perceber, quando você frita a carne de sol, ela tem uma cor acastanhada. Então aqui nós vamos esperar toda essa fibra fritar um pouco e você vai perceber que no final ela vai estar com uma cor acastanhada. Vocês irão perceber que a essa altura ela já está bem parecida com a nossa carne de sol, não é verdade? Então, em outra panela, eu vou colocar manteiga. Colocar 4 tabletes de caldo de carne. A cebola roxa. Veja que não há nenhuma diferença da nossa paçoca tradicional. A nossa paçoca, ela leva a manteiga, leva a cebola roxa. Na verdade, a gente está entrando aqui com caldo de carne porque nós estamos fazendo o processo de saborização à fibra do caju. Quando perceber que a cebola refogou um pouco, vamos entrar aqui com a nossa fibra, que já foi previamente frita. Refogaremos um pouco. Já estão sentindo o cheiro da paçoca? Já dá para começar a sentir, né? Nessa altura, porque a cebola, ela gera um cheiro bem agradável. Agora é a vez da nossa farinha de mandioca. Veja que o processo é todo igual. Quem já fez paçoca alguma vez vai ver que isso aqui não é nenhuma novidade. Tem um detalhe. Se você achar que ela ainda não está na cor, porque muitas pessoas, quando fazem a paçoca, colocam um pouco de coloral. Se você quiser acrescentar um pouquinho de coloral, nós vamos fazer isso agora. Você pode me perguntar por que eu entrei com o coloral no final. O milho geralmente é diluído em milho. Se eu acrescentasse o coloral antecipadamente, eu provocaria uma queima no fundo dessa panela. Para você saber se o ponto da farinha é o desejado, você faz uma observação se existe uma proporcionalidade entre farinha e fibra. Eu acredito que aqui está razoável. Então, nessa altura aqui é que você vai corrigir o sal, verificar se precisa ou não. E também você pode acrescentar mais cebola roxa, que é o que a gente chama de acrescentar cebola crua, né? Que a paçoca, ela tem esse misto de você comer alguma coisa frita com alguma coisa crua. Isso provoca o sabor verdadeiro da paçoca.
realmente não tem, digamos assim, limites para a pessoa criar em cima da carne do caju, né? Eu acho que sim, eu acho que a criatividade para você utilizar a fibra do caju na execução de pratos doces ou salgados, você vai ver que cada um que você elabora, você cria a ideia de fazer outros e outros e outros, modificando, tirando uma carne ou um peixe, entrando com a carne ou com a fibra do caju, você vai ver que você faz pratos maravilhosos. Do ponto de vista da culinária brasileira, Silvia, nós estamos vivendo um novo momento para o caju? Eu acredito que nós estamos vivendo um grande momento, não só um momento, é um grande momento, porque é como a gente tivesse descoberto uma nova maneira de se alimentar. Na verdade, a fibra do caju, ela tem todas as qualidades, nutrientes que todo mundo espera ter numa refeição boa, né? Então, quando você come um prato salgado, como uma moqueca, uma paçoca, ou mesmo um prato doce, como é o caso aqui do petit gâteau, você vai ver que você tem condição de servir o caju com elegância. Não é mais só aquele caju que a gente come debaixo do pé do cajueiro, né? Que é o que a nossa recordação infantil nos vem. É verdade que o pedúnculo do caju ainda continua sendo desperdiçado no mundo inteiro. Mas desde a ideia do empresário Jaime Aquino, lançada há 17 anos, muitas pessoas aprenderam e continuam aprendendo como é importante aproveitar a carne do caju, saborear a fruta e tirar dela todas as fontes de vitaminas que ela oferece. Quem sabe um dia, o sonho do velho cajucultor seja totalmente concretizado. O caju vai fazer parte da mesa praticamente de todo mundo, dos mais sem recursos, os que têm médio recurso e os que têm bastante recurso. O Diário Repórter fica por aqui. Boa noite e até a próxima terça-feira.